Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia do nosso estudo e meditação do Novo Testamento. Você que nos acompanha apenas no Novo Testamento, hoje é o 6º dia, penúltimo dia de reflexão do Evangelho de São Marcos. Aqueles que nos acompanham desde o início do ano, hoje é o dia de número 279. Hoje nós vamos meditar os capítulos 11, 12 e 13. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para meditarmos 3 capítulos, 11, 12 e 13 do Evangelho de São Marcos. Enquanto o padre vai falando, vai refletindo. Se vocês têm a Bíblia na mão, se você tem a Bíblia aí por perto, eu peço que você volte um pouco. Nós estamos no Evangelho de São Marcos, um evangelho antes é o de São Mateus, e aí se nós voltarmos um livro antes de São Mateus, o último livro ali do Antigo Testamento é Malaquias, e antes de Malaquias nós temos Zacarias. Eu peço que você procure na sua Bíblia. É muito importante nós tocarmos a Bíblia. Então, se alguém tem uma dúvida, eu assisto o vídeo do padre, ou eu leio a Bíblia. Não tenho tempo para fazer as duas coisas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O objetivo destes vídeos é ajudar vocês a compreenderem a Bíblia quando vocês estão lendo. Quantos católicos que dizem assim, leio a Bíblia e não entendo? Então, para entender é preciso também que tenha contato com a Bíblia. Então, é preciso ler. Então, vocês vão procurar Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Nós estamos em São Marcos, antes tem Mateus, depois nós temos Malaquias, estamos voltando, e aí nós temos o livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Então vão procurando, quando vocês encontrarem, não precisa ler, só deixa marcadinho que daqui a pouco nós já vamos ali nesse texto, que ele é muito interessante, é um texto ali do Antigo Testamento que mostra aquilo que Jesus ele iria realizar. Não canso de repetir, eu peço a paciência daqueles que já entenderam, o Evangelho de São Marcos é como se fosse uma grande obra de arte. É o primeiro evangelho que foi escrito, então era preciso começar do básico, preciso começar do fundamental. Aqui nós temos um evangelho que ele é breve, onde as coisas acontecem de forma muito rápida. Jesus ele é batizado, ele vai ao deserto, Jesus ele começa o seu ministério, chama os apóstolos, então são textos curtos e diretos. Aqui não tem nada de exagero, não tem grandes aprofundamentos, às vezes tem um aprofundamento maior ou outro, porque nesta comunidade, para este povo que São Marcos escrevia, onde ele vivia, possivelmente em Roma, muitos tinham vindo do paganismo. Então não sabia da cultura de lavar as mãos, por que não podia, por que Jesus ele não levou tão a sério isso de lavar as mãos. Então tinham muitos detalhes, a lei da pureza judaica. Então muitas pessoas que eram da comunidade que estava recebendo o evangelho não tinham esses detalhes. Então São Marcos ele é muito direto, ele é muito rápido e ele quer deixar claro quem é Jesus e quem de fato esse Filho de Deus que ele vem dizer que ele é. Então, ele vai responder 2 questões. Quem é Jesus? O Evangelho vai dizer quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele tem que ter as credenciais, tem que ensinar e curar. E aí, depois que o Pai revelou, e olha que interessante, o Pai ele revela na primeira parte do Evangelho, capítulo 1, ali no versículo 11, 12, 13 mais ou menos. Ele revela na primeira parte do Evangelho quem é Jesus, o Pai revela, esse é o meu Filho amado. E aí na segunda parte do Evangelho, nós vimos ontem da transfiguração, o Pai revela novamente. No momento da transfiguração, vem uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho muito amado. 2 vezes nós vemos o Pai revelando. Este é o meu Filho muito amado.
Pelo menos 3 vezes nós encontramos o demônio dizendo quem era Jesus. O espírito impuro, até o demônio, entre aspas, ele tem fé, ele acredita. O problema é que ele não ama. Então, até o demônio, capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, diz quem é Jesus. Quem é Jesus é o Filho de Deus. O demônio sabia, o Pai tinha revelado. Agora faltava a multidão perceber e faltava também os apóstolos. Capítulo 8, 29, nós vimos ontem. Jesus ele pensa assim, será que a multidão já sabe? Faltava a multidão. Não, não sabia. É um grande profeta, é Elias, é João Batista. Dislike para a multidão. Errou, passou longe do alvo. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, errou. E aí Jesus ele vai perguntar para os seus apóstolos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí vem Pedro e diz, tu és o Filho de Deus, é o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Acertou. Então aqui encerra o primeiro bloco. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O Pai revelou. Até os demônios sabiam. E agora os apóstolos já sabem. Então, já que se sabe que Jesus é o Filho de Deus, agora faltava entender o que significa dizer Jesus é o Filho de Deus. Então ele vai mostrar que ele é um Filho de Deus diferente, que vai sofrer, morrer e ressuscitar. A segunda parte do Evangelho vai dizer isso. E nos 3 capítulos que nós vimos ontem, nós vemos aqui principalmente São Pedro indo na contramão. Jesus ele diz, eu vou para Jerusalém. Por que Jesus iria para Jerusalém? Porque ele precisava sofrer, morrer e ressuscitar. E aí diz Pedro, não, você não vai. Então Pedro ele tinha uma ideia de Filho de Deus que é uma ideia muito mundana. Desculpa a palavra, muito satânica e diabólica. Filho de Deus que veio trazer paz, que veio trazer solução para os problemas, que veio trazer dinheiro. Não, Jesus veio trazer a salvação do ser humano. Então ele queria ficar no alto da montanha, não queria deixar Jesus ir para Jerusalém. Então Pedro ele tinha entendido quem era Jesus, o Filho de Deus, mas ele não tinha entendido o que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então agora tinha um problema ainda para ser resolvido. O que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus. Então ele disse 3 vezes, 8:31, 9:31, 10:33, eu vou sofrer, vou ser escarrado, vou ser humilhado, vou passar por tudo isso. Então nós estamos aqui nesta última parte do Evangelho. Qual que é essa última parte? Que vai mostrar o que significa dizer Jesus, o Filho de Deus. Que Jesus é um Filho de Deus diferente. A partir do capítulo 11, ali no primeiro versículo, Jesus ele já entra em Jerusalém. Então aqui nós estamos na reta final da vida de Jesus. Jesus ele entra em Jerusalém. Se vocês encontraram capítulo 9 de Zacarias, versículo 9, nós poderíamos fazer aqui uma outra pergunta. Jesus entra em Jerusalém, nós sabemos. Ele entra, como que ele entra? O padre entra montado num burrinho. Já vi em algumas vezes até missa, algumas encenações, pessoa entrando num burrinho, às vezes até o padre na procissão, na Semana Santa, e às vezes eu fico olhando e olha, a chance de dar errado é grande. Imagina, o burrinho faz coisa no chão, o burrinho empaca, o burrinho de repente cai com o padre. Meu Deus, é muita coragem, muita coragem. E com todo respeito à liturgia, a gente tem que tomar muito cuidado com a liturgia, não precisa representar tudo. Então a pergunta é, por que Jesus entrou num burrinho? Porque foi a primeira coisa que ele achou? Porque ele era simples? Não, Jesus entrou num burrinho para cumprir uma profecia do Antigo Testamento. Veja esse texto. E aqui nós chegamos nele. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Hoje o padre está aqui, ontem eu mostrei para vocês com Santo Antônio. Hoje o padre está aqui com o nosso outro padroeiro do estudo bíblico, nós estamos aqui com o Padre Pio. Então, olha o capítulo 8, o capítulo 9, versículo 9. Diz assim, veja isso daqui antes de Cristo, hein? Antigo Testamento. Dança com alegria, filha de Sião. Dá vivas, filha de Jerusalém. Pois agora o teu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num burrico, filhote de jumenta. Ele vai dispersar os carros de guerra em Israel, vai dispersar os cavalos em Israel, vai dispensar os cavalos em Israel, vai dispensar
todas as armas de guerra. Sua palavra é de paz para as nações. O seu reino vai de um mar até o outro, do rio Eufrates até a extremidade do país. Veja, versículo 9. Ele é pobre, vem montado de jumento, num burrico, filho de jumenta. Meu Deus, o Salvador, aquele que veio trazer a paz, ele veio montado num jumento. Duas razões por que Jesus veio montado num jumento. Uma razão social, uma razão teológica e bíblica. Qual que é a razão teológica e bíblica? Para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Qual que é a razão social? E essa também é muito interessante. A razão social é muito clara. O rei, ele tinha direito de transporte para entrar em uma cidade. Ele tinha direito de transporte público. Normalmente, como que o rei entra? Entra até hoje, o rei entra de carruagem. Então, o rei, ele tem direito de transporte. Normalmente, o rei entra em uma cidade na carruagem. Se o rei tem direito a transporte, e Jesus era rei, e ele veio para reinar, ele precisava de um transporte. Agora, o transporte dele, que ele tinha direito, e sendo rei, ele precisava de um transporte para mostrar a sua realeza, era um símbolo do rei, era usar um transporte público, um transporte da época, mas ele não é um rei comum, ele é o rei das nações, o Salvador que havia sido anunciado por Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e 10. Então nós encontramos aqui algo muito interessante que depois que foi anunciado e depois vai ser realizado como um cumprimento de uma profecia ali na vida de Jesus, principalmente quando ele entra em Jerusalém. E aí nós temos então Jesus entrando em um burrinho, e ele é saudado, e este canto de glória, de aleluia, de hosana, aqui nós temos um grande sinal que a grande multidão acolhia Jesus. Porém, se nós formos um pouco adiante, nós vamos ver Jesus amaldiçoou uma figueira. Isso significa que nós precisamos dar frutos, nós fomos chamados para dar frutos. A vida aqui na Terra não é uma vida em uma colônia de férias. Deus nos chama para produzirmos frutos. E aí depois Jesus ele tem a expulsão do comércio do templo. Tem no Evangelho de São João, capítulo 2, quando nós chegarmos em São João, possivelmente nós vamos meditar. Um texto ainda mais interessante, porque lá no capítulo 2 de São João tem um versículo que diz assim: o zelo pela casa do Senhor me consome. Por que Jesus fez aquilo? O zelo pela casa do Senhor me consome. Então Jesus ele entra em Jerusalém montado em um burrinho. Depois ele vai ao templo e destrói tudo aquilo que tinha de comércio. Padre, o que isso significa? O amor e que a casa de Deus não era um local de comércio. Mas vamos tentar entender essa situação, como é de certa forma também um estudo bíblico. Imagina, todos os judeus, uma vez por ano, eles precisavam ir ao templo. Para quê? Para oferecer um sacrifício a Deus, como sinal de devoção. Era uma lei, era uma prescrição que já vinha lá do Antigo Testamento. Uma vez por ano, iam para o templo e ofereciam um animal, ou ofereciam uma ave como sacrifício para expiação dos pecados e também como um sinal de devoção, um sinal de fidelidade a Deus. Agora imagina, nós estamos aqui no sul de Israel, em Jerusalém, uma parte mais alta da cidade, e uma parte mais alta do país. Imagina quem vinha lá do norte. Aqui nós temos cerca de 500, 600 quilômetros. Como que você vai trazer uma ave? Como que você vai trazer um animal? Como que você vai passar a noite? Não tinha como ter casa. Então, ao redor do templo, e aqui vocês vão pensar em muitas coisas do Brasil, de outros lugares do mundo, de comércio, a religião sendo usada para tantas coisas aí que às vezes nos entristecem. Então, o padre não quer dar indireta nenhuma, só estou contando aquilo que acontecia na época. Então, imagina, ali ao redor do templo, o que acontecia? Alguém pensava assim, não precisa trazer animal de tão longe, nós vamos vender o animal. Não precisa ter a sua casa e a sua tenda, nós vamos ter um lugar para alugar e para oferecer. Se você quer fazer uma doação financeira, não tem problema, que nós temos o câmbio. Então, como acontece em muitos santuários, em muitas igrejas, em muitos pontos turísticos, ao redor do templo tinha toda estrutura comercial para manter e ajudar as pessoas que estavam vindo de longe. Estrutura, entre aspas, de hotel, estrutura de casa de câmbio, tudo entre aspas, que o padre está usando uma linguagem de hoje. Estrutura de hospedagem, estrutura de troca de moeda.
estrutura de oferecer animais para que as pessoas pudessem levar ao templo. Então o templo, ele tinha perdido a sua razão. E aí vem Jesus e ele coloca as coisas no devido lugar. Jesus que olhou com amor para o leproso e chamou ele de filho. Jesus que olhou com amor e chamou aquela menina com hemorragia que ninguém podia tocar. Mais de 12 anos, já no período de puberdade, época que ela já poderia estar preparada com o corpo até para gestar uma vida, não podia porque ela tinha hemorragia. Jesus chama ela de filha. Aquele jovem rico, Jesus olha para ele com amor. Esse mesmo Jesus, quando a casa de Deus ela é profanada, Jesus ali ele perde totalmente aquilo que podemos chamar de senso comum, perde totalmente aquela tranquilidade que muitos esperam de uma pessoa pacífica, mas o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Jesus ele vive a caridade na verdade. Não pode separar as duas coisas. Então aqui nós temos esta cena do templo. Se nós continuarmos mais um pouco ainda no capítulo 11, o padre ele fez questão de apresentar com mais detalhes essa passagem para nós compreendermos um pouco mais o contexto daquilo que era a época de Jesus. E aí tem a questão da autoridade, como se Jesus ele fosse colocado aqui em uma armadilha. Queriam questionar Jesus com que autoridade que ele fazia aquilo, e aí ele reverte a pergunta: olha, só falo se vocês responderem se João Batista, de onde vem o batismo dele, de Deus ou uma tradição comum. E aí não queriam responder, Jesus também não responde. Uma pessoa sábia que não entregou a sua vida quando ele começou a ser perseguido. Capítulo 11, encerramos, agora nós vamos para o capítulo 12. No capítulo 12, Jesus ele conta uma parábola, tinha um fazendeiro, ele arrendou a sua terra, e aí depois, na hora de vir buscar o lucro, ele de repente envia o seu filho, e aí o seu filho ele é morto. Ele é morto. Por quê? Porque aqueles homens eram gananciosos e queriam pegar a terra para eles. Jesus estava falando dele mesmo, que ele veio para o que era seu, veio como Deus, como Salvador, e os próprios homens o matam. Então Jesus, ele mostra que ele é um Messias diferente, um Messias que seria injustiçado, um Messias que seria morto. De repente a questão da moeda, olha, paga ou não paga imposto a César? Jesus, se fosse o Messias que eles estavam querendo, as pessoas esperavam que Jesus dizia assim: não, César é um impostor, César é um injusto, César é uma pessoa que não se comporta do jeito que deveria, não paga imposto a ele. Mas Jesus, ele mostra que ele é um Messias, um Cristo, um Filho de Deus diferente. Pague imposto a César, porque o meu reino não é desse mundo. Pague imposto a César e dá a Deus o que é de Deus. O que é de César? Um lado da moeda, que é o dinheiro. O que é de Deus? O outro lado da moeda, a face, o ser humano. O ser humano dá a Deus. César escravizava. Dá a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem. O que é do homem? O dinheiro. O que é de Deus? O ser humano. Pega o dinheiro para César, mas para de escravizar e de maltratar o ser humano. Aqui nós temos então esta passagem no capítulo 12, depois Jesus ele vai falar um pouco também sobre a ressurreição, e aí tem uma discussão com os escribas. Capítulo 13, último capítulo de hoje, nós vamos encontrar, falando assim uma linguagem teológica, uma linguagem mais aprofundada, é um capítulo escatológico, que vai falar sobre o fim dos tempos, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. De uma forma resumida, quem tem papel e caneta, se vocês quiserem marcar ou procurem na sua Bíblia, esse capítulo 13 vai abordar alguns sinais do final dos tempos, algumas coisas que vão acontecer. No capítulo 13, versículo 6, vai dizer dos falsos profetas. Normalmente, quando acontece crise, é um tempo que aparecem falsos profetas. E aí a nossa fé tem que estar alicerçada em Deus, tem que estar alicerçada no Cristo e nos ensinamentos da igreja. Então, normalmente, tempo de sofrimento, de crise, é uma abertura, é uma grande possibilidade que vão aparecer aproveitadores, falsos profetas. Versículo 7 e 8, então, final dos tempos, falsos profetas. Versículo 7 e 8, no final dos tempos, guerra. No final dos tempos, terremotos e caristias. Versículo 9 e 10, no final dos tempos, perseguição. Depois, versículo 11, como Estevão. No final dos tempos, nós vamos ser levados diante de tribunais, vamos ser injustiçados.
E aí depois, o último versículo, que é o versículo 12, vai dizer que no final dos tempos, o que vai acontecer? No final dos tempos, nós vamos ser perseguidos. No final dos tempos vai acontecer muita discórdia. No final do tempo acontecerá muita discórdia. Querido irmão, querida irmã, nós vamos encontrar ainda neste capítulo 13, aqui o padre encerra, Jesus ele falando sobre a sua segunda vinda. A vinda do Filho do Homem. Diz ali no versículo 26 que todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Porque ao mesmo tempo que ele fala, que ele dá o sinal que ele iria sofrer, ele dá o sinal que ele iria ressuscitar. No começo, para provar que ele é o Filho de Deus, ele mostra duas coisas. Ele cura e ele ensina. Agora, para mostrar que ele é um Filho de Deus diferente, ele mostra duas coisas do que era contrário ao que se esperava dele. Ele mostra que ele vai sofrer, mas depois ele vai ressuscitar. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos chegar no último dia do Evangelho de São Marcos, nos capítulos 14, 15 e 16. Espero que, como católico, nós perseveremos, espero que você tenha a oportunidade de fazer um encontro profundo com a Palavra de Deus. Aqueles que acompanham pelo YouTube, colocam ali nos comentários como que está sendo a experiência de meditar a Sagrada Escritura. Nós temos 2, 3 capítulos por dia para nós termos oportunidade de aprofundarmos mais. Querido irmão, querida irmã, a Sagrada Escritura ela fala diretamente na nossa vida, ela fala diretamente a cada um de nós. A lição principal, o ensinamento principal do dia de hoje é: nós precisamos ter uma concepção correta de quem é Jesus. Jesus é o Salvador, não temos dúvida nenhuma, mas ele não é um Salvador segundo os nossos sonhos, o nosso desejo. Temos que tomar muito cuidado para não fabricarmos um Deus de acordo com os nossos desejos e as nossas necessidades. Muitas vezes, Jesus, Deus, ele vai tardar, ele vai demorar, mas ele continua agindo no mundo, ele continua agindo na história. Jesus é o Filho de Deus, mas um Filho de Deus diferente. E aí, se quisermos segui-lo, nós precisamos também carregar a nossa cruz, nós precisamos também passar pelo crivo da perseguição aqui na terra. O Evangelho diz assim: se fizeram isso comigo, podem se preparar que também farão isso com vocês. Queridos irmãos e irmãs, antes da bênção final, o Padre faz uma breve retomada daquilo que nós vimos até agora. O Evangelho de São Marcos é o primeiro evangelho, um evangelho fundamental, que seria a base para todos os outros que seriam escritos depois. Aqui São Marcos ele deixa algo registrado que vai ser base para a compreensão de Jesus. Cada evangelho vai responder uma problemática de uma sociedade diferente. Problemática que vivia a sociedade, a comunidade de São Marcos é: será que Jesus existiu de fato? Será que não é uma lenda? Quem que era ele de fato? Não, ele é o Filho de Deus. E aí as provas não faltam. Mas o que significa dizer que ele é o Filho de Deus? E aqui vai ficando cada vez mais claro. Ele não é um Filho de Deus que veio vencer Roma. Ele não é um Filho de Deus que veio acabar com as injustiças do mundo. Por mais que ele diga que nós devemos fazer a nossa parte, ele vai dizer que escândalo sempre terá, mas ai daqueles que causarem escândalo. Jesus é um Filho de Deus, mas um Filho de Deus diferente. Este ensinamento do dia de hoje deve abrir o nosso coração e a nossa mente para não vivermos uma religião que muitas vezes quer manipular Deus segundo o nosso desejo, Deus segundo as nossas necessidades. Querido irmão, querida irmã, amanhã nós vamos para o último dia do Evangelho de São Marcos. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos meditar os capítulos 14, 15 e 16. O Padre pede que vocês gastem um pouco mais de tempo lendo e relendo, principalmente o início ali do capítulo 14, a unção de Betânia. Fica uma tarefa para amanhã. Escrevam ali os detalhes que chamou mais atenção de vocês no começo desse capítulo 14. Amanhã tem 3 pontos que eu gostaria de meditar muito com vocês.
o que significa a Assunção de Betânia, a pessoa de Pedro, com tantas falhas, com tantas incompreensões de Jesus, mesmo assim se tornou Papa, e depois o segredo messiânico, que ele é desvendado, agora não por alguém que era um apóstolo, mas por alguém da multidão, alguém que era um estrangeiro. E se você sabe quem que é esse que desvendou o segundo, desvendou o segredo messiânico, que não era um apóstolo, você pode colocar ali nos comentários. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.